Nesse tutorial vamos ver como usar o transform do CSS para inserir uma discreta animação ao card do Bootstrap 4. Só lembrando, você pode realizar o download do código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. Nesse tutorial vai ser implementado o seguinte: vai ser pego os cartões que foram criados nos tutoriais anteriores, e nesse cartão anteriormente a imagem era fixa. E nesse tutorial vamos criar que ao passar o mouse na imagem, ela vai ter essa discreta animação, vai aumentar e também vai apresentar uma sombra aqui na parte inferior. E também vamos ver como determinar o tempo para aumentar esta imagem. Então, quando eu passo o mouse, ele não carrega no mesmo instante, ele leva um tempo. Então, é isso que vamos estar implementando nesse tutorial. Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Então, vamos ao tutorial. Para começar, eu vou pegar o código-fonte do tutorial anterior, que foi o criar sombras com o Bootstrap 4. Então, abaixo do tutorial anterior vai ter o link para realizar o download do código-fonte. Após ter realizado o download, você vai ter o diretório imagens, que possui uma imagem, e o arquivo index. Então, é em cima deste arquivo index que eu estarei implementando. Já vou abrir este arquivo index aqui no navegador para ver o que ele possui. Então, para nós importa é esses cartões aqui. Então, por isso que eu peguei o código-fonte do tutorial anterior. E essa parte aqui eu estarei excluindo. Então, vou estar abrindo aqui no editor. E aqui no editor, como eu falei, somente vou deixar os cartões. Essa parte aqui superior eu estarei excluindo. Não vou utilizar neste tutorial. Então, ele vai ficar desta maneira. Vamos ver somente os cartões. Somente eu vou colocar um título aqui para ficar melhor. Vou utilizar a tag H1 e vou colocar como usar transform. Então, ele vai ter somente esse título para ficar melhor. Então, agora vamos no CSS. Somente para trabalhar com CSS, eu vou criar um arquivo novo. E este arquivo eu vou salvar como CSS personalizado. Save as. Vou criar aqui um diretório chamado CSS. Abrindo esse diretório, vou salvar o arquivo como personalizado. E a extensão vou selecionar CSS. Clicando no C, eu vou chegar no CSS. Ou também eu posso estar selecionando aqui CSS. Salvar, então eu tenho agora o personalizado. Este arquivo personalizado eu vou incluir no arquivo index. Então, link rel style sheet. Em seguida, diretório CSS barra, vamos confirmar aqui, CSS. Depois do CSS, tem o arquivo personalizado. Já pego o nome do arquivo personalizado, colo aqui, coloco a extensão .css. Vamos testar se ele vai estar carregando o arquivo CSS. Botão direito, exibir o código-fonte personalizado. Ele não carregou nada porque está vazio, no entanto, não apresentou erro nenhum, quer dizer que conseguiu carregar o CSS. Então, vamos trabalhar agora com ele. Vou aqui no personalizado. Primeiro, eu vou informar que eu vou estar trabalhando com um seletor chamado Aumente Transição. Então, já preciso criar este seletor no arquivo index. E aqui no arquivo index eu estarei colocando na tag img. Depois deste seletor card img top, eu vou colocar esse seletor que eu criei agora. Retornando aqui no CSS, quando eu passar o mouse, eu vou querer que ele faça o seguinte. Primeiro vou utilizar o atributo transform. O que seria o transform? O transform define as alterações que serão feitas no elemento. Em seguida, vou utilizar o valor scale. Com scale, podemos alterar o tamanho dos elementos.
aumentando ou reduzindo proporcionalmente em relação ao tamanho original. Então, temos esse tamanho aqui, eu posso aumentar ou reduzir o tamanho da imagem. Então, para isso, eu utilizo o Scale e posso definir, por exemplo, pegue o tamanho original da imagem e coloque mais 20%. Claro, estarei modificando 20%, porque 20% é muito, mas para podermos ver. Retornar aqui, dar um Ctrl F5 para recarregar e vou passar o mouse na imagem. Podemos observar que ele aumentou 20%. Pegou a imagem original e aumentou mais 20%. Por isso que eu coloquei aqui 20%. Então, 20 fica muito. Eu vou colocar 101%, quer dizer 100 o total da imagem mais 1%. Ctrl F5, agora ficou melhor, ficou bem discreta a animação. Era isso que eu queria, coloquei o 120 para vocês verem do qual local eu retirei. Agora eu vou utilizar o Transition. No Transition eu quero determinar um tempo para aumentar aqui o tamanho da imagem, porque quando eu passo ele aumenta no mesmo instante. Eu quero determinar para os 4 cantos. Então eu vou estar determinando 0,2 segundo para os 4 cantos e vou utilizar aqui o Cubic Builder. E aqui eu preciso determinar algumas propriedades. Eu vou pegar esse aqui de baixo. Já está definido como eu quero. Vamos ver como está ficando. Quando eu passo o mouse, podemos ver que ele leva 2 segundos para aumentar de tamanho. Mas eu posso estar alterando, por exemplo, colocando aqui 8 segundos. Vamos ver o que acontece. Recarregar. Passar o mouse, podemos observar que ele aumenta bem lentamente. Leva 0,9 segundos para aumentar de tamanho. Então, eu vou retornar para o 0,2. Estava bom, não era nem muito rápido, nem muito lento. Era esse daqui, eu acho que está bom. Ou você pode colocar, por exemplo, 4, que também vai ficar uma velocidade razoável. Em seguida, eu estarei inserindo mais um atributo, que eu quero quando eu passar o mouse, ele coloque uma sombra aqui na parte inferior, na lateral direita e lateral esquerda. Então, vou utilizar o Box. Podemos observar que aqui temos, eu quero definir como 0, em seguida 10 pixels. Ele funciona no sentido horário, primeiro na parte superior, depois na lateral direita, na parte inferior e depois do lado esquerdo. Por isso, eu determino 0, 10 pixels e depois 15 pixels. E qual a cor que vai ser? Eu vou colocar RGB. Está aqui. Eu preciso definir quanto de vermelho, eu quero 0. Quanto de verde, também quero 0. De azul, também vou querer 0. E agora, aqui eu estarei definindo 0,5. Vamos ver como vai ficar. Ctrl F5 para recarregar. Ao passar o mouse, podemos observar aqui na parte inferior que ele coloca a sombra. Então, você pode estar alterando a cor da sombra. Vamos ver como você altera. Você altera no RGB. Vou selecionar aqui qualquer cor, por exemplo, verde. Salvar, retornar aqui. Ao passar o mouse, podemos observar que ele está colocando da cor verde. Então, você pode estar personalizando. Vou dar um Ctrl Z para retornar a cor anterior que eu estava utilizando. Essa cor aqui é o preto. E também vou acrescentar uma opacidade. Vou então aqui no CSS, pego novamente o seletor Aumente Transition, vai ser no Hover também, somente vou criar um pseudo seletor, utilizando o Before. Agora sim, vou utilizar o Opacity e vou querer de 5. Vamos ver então, Ctrl F5, está aqui a opacidade que eu queria, só ele cria depois que eu passar o mouse. Em função de ter já implementado no primeiro, eu vou agora colocar também no segundo e o terceiro. Para isso, simplesmente eu pego este seletor, vou agora para a segunda imagem
e temos a terceira imagem. São somente 3 imagens, 3 cartões. Então agora os 3 cartões possuem essa discreta animação utilizando o transforme. E além disso, criando a sombra quando há a transição. Com isso, vimos como inserir uma discreta animação utilizando o transforme. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal clicando na foto abaixo e também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso. Dê uma olhada lá no curso, combinado?